Olá, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Cordioli e hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito de um assunto que me agrada muito. Eu tenho diversos vídeos a respeito de equidade e igualdade no canal. Tenho recebido muitas perguntas e dúvidas a respeito do que seja equidade e a sua relação com a igualdade. Esse vídeo específico eu estou fazendo em resposta a uma pergunta formulada pela minha amiga do Instagram, Latoya Mendes. Não esqueça de assinar o canal para ser avisado dos futuros vídeos que eu devo subir. Não esqueça também de se inscrever no meu Instagram e no meu Facebook, pois eu vou deixar aqui na descrição do vídeo link para as minhas redes sociais. Lá você pode interagir, ver muito mais conteúdo a respeito de filosofia do direito e também propor novos temas para a gente elaborar vídeos aqui no canal. Bom, sem mais demoras, vamos passar para o conteúdo. Bom, eu elaborei esse vídeo porque existe muita confusão entre a expressão equidade em Aristóteles, que é uma virtude ética associada à justiça, e a expressão equidade no sentido político, que deriva das teorias de John Rawls e Amartya Sen. Como eu sou do campo jurídico, normalmente quando eu faço vídeos sobre equidade, eu estou me referindo a essa virtude ética proposta por Aristóteles. Contudo, no Brasil existe alguma confusão entre esses conceitos. Como você sabe, na internet existem memes que mostram 3 rapazes tentando assistir ao jogo. Os 3 estão atrás de uma cerca. O primeiro deles é mais alto e assiste o jogo sem dificuldades. O segundo deles é médio e consegue com alguma dificuldade assistir o jogo. O terceiro, entretanto, ele é mais baixo e ele não consegue assistir o jogo. A essa figura dizem que diz respeito à igualdade. Por outro lado, ao lado normalmente colocam uma figura nominada de equidade. Nesta, o mais alto está sem o caixote, o médio está com um caixote e o mais baixo está sobre 2 caixotes. Assim, os 3 podem visualizar o jogo. E isso considera-se equidade, ou seja, nesta ideia de equidade, a proposta é buscar igualar os desfavorecidos para que eles tenham as mesmas condições de competir em razões das posições sociais e bens da sociedade com os mais favorecidos. Vamos ver de onde se originou essa ideia de equidade enquanto igualador de condições de competições por bens sociais e equidade enquanto uma virtude ética. Porque na realidade em português essa expressão é empregada para designar 2 coisas próximas, mas que são coisas distintas. Primeiro, a teoria de John Rawls e Amartya Sen. Eu vou explicar o emprego dessa expressão equidade para designar aquilo que hoje é tratado como a atribuição de bens em uma sociedade política de acordo com o critério de necessidade e dificuldade de acesso a estes bens. O uso mais comum da expressão equidade em português atualmente no Brasil é aquele que diz respeito à tradução da expressão em inglês fairness, que foi traduzida por equidade em razão de não existir uma outra expressão, um outro equivalente em português que melhor designasse a ideia inglesa. O que quer dizer fairness? Fairness é uma expressão que atribuiu uma qualidade à pessoa de fair, ou seja, é uma pessoa justa que não trata as outras com base em preconceitos ou indisposições pessoais, é aquela que trata os outros de maneira razoável, sem preconceitos e sem arbitrariedades. Tem uma expressão muito próxima também de fairness, que é aquela expressão conhecida no esporte que é fair play, ou seja, jogar limpo, não usar de medidas desleais, desproporcionais, ou seja, jogar dentro das regras do jogo e não levar vantagens indevidas. Uma jogada e um jogador que estão dentro do fair play são aqueles que são dentro da regra do jogo e, se caso vencerem a disputa, vencerão exatamente porque são melhores jogadores. Então essa ideia de equidade entrou como tradução de fairness, ou seja, de jogo limpo nas relações políticas, igualando as condições iniciais para que cada um possa perseguir os seus próprios projetos de felicidade individuais e particulares, através da teoria de um famoso filósofo da justiça, John Rawls. Ele escreveu um livro que é Uma Teoria da Justiça, em que ele popularizou a justiça como equidade, em inglês, Justice as Fairness. É importante a gente notar que, quando traduziram a teoria de John Rawls para o português,
esse fairness acabou entrando como justiça como equidade. A teoria do Rawls, por sua vez, é uma teoria política que dá conta dos critérios de justiça de distribuições de bens em uma sociedade política. A obra John Rawls propõe dois princípios de justiça que devem nortear as principais instituições de um Estado, assim como a Constituição Federal, a lei e as políticas públicas. Então, diz o primeiro princípio de justiça de John Rawls: princípio da liberdade. Cada pessoa deve ter um direito igual ao mais abrangente sistema de liberdades básicas e iguais que sejam compatíveis com o sistema de liberdade para as outras pessoas. Ou seja, o primeiro princípio não é exatamente um princípio que se associa àquilo que nós consideramos equidade hoje, comumente no Brasil. Quando as pessoas falam em equidade ou em um tratamento equitativo, dizem respeito, hoje em dia aqui no Brasil, exatamente a esta possibilidade de concorrer a bens sociais como os cargos públicos, vagas em universidades ou mesmo até acesso ao sistema de saúde em igualdade de condições. Por outro lado, diz o segundo princípio de justiça de John Rawls: princípio da igualdade. As desigualdades sociais e econômicas devem ser ordenadas de tal modo que sejam, ao mesmo tempo, a. consideradas como vantajosas para todos dentro dos limites do razoável, princípio da diferença, e b. vinculadas a posições e cargos acessíveis a todos, princípio da igualdade de oportunidades. Este princípio em que Rawls busca conjugar a desigualdade social com a igualdade de oportunidades prescreve duas coisas. Primeiro, as desigualdades em uma sociedade, elas são toleradas na medida em que elas se revertem em favor de todos os cidadãos. Por exemplo, todos nós somos cidadãos, mas existem alguns cidadãos que foram eleitos para cargos públicos e outros que passaram em concurso e exercem funções públicas que possuem poder dentro da sua competência, dentro da sua esfera de competência, diferente dos demais cidadãos. Por exemplo, presidentes da República, governadores de estado ou mesmo juízes. Neste caso, essa diferença de poder e de prerrogativas, ela se justifica, segundo John Rawls, na medida em que ela se reverte em favor de toda a comunidade política. Este é o princípio da diferença, e o princípio da igualdade de oportunidades diz exatamente que essas funções de poder, essas funções distintas na sociedade, que têm algumas prerrogativas, devem ser abertas e estarem acessíveis a todos. Aqui sim, nessa segunda parte do princípio da igualdade, que começa a aparecer esse sentido político e social de equidade que vem sendo empregado no Brasil. É importante também notar que houve desdobramentos na teoria de John Rawls, sendo especificamente aqui para nós interessante abordar Amartya Sen. Ele é um filósofo indiano, ainda professor de Harvard, que propôs que em uma teoria da justiça não basta haver a máxima liberdade compatível com igual liberdade para os demais cidadãos e que as oportunidades sejam abertas para todos os cidadãos. Segundo Amartya Sen, cidadãos menos privilegiados têm dificuldades específicas que os impedem de acessar essas oportunidades que estão abertas. Neste caso, por exemplo, se alguém tem que se preocupar com o que vestir, onde morar, com o que se alimentar e mesmo com a educação, apesar de haver a possibilidade de ingressar nessas posições de poder da comunidade, ainda assim essa pessoa não consegue alcançá-las. Logo, deve haver uma compensação nessas capacidades, a expressão em inglês é capabilities, para que essa pessoa efetivamente tenha acesso a essas posições sociais e aos bens de uma comunidade. Então, para Amartya Sen, não basta apenas uma teoria da justiça promover as liberdades formais, mas também deve buscar promover essas questões substantivas, como promover a boa alimentação, a boa moradia, a boa educação de seus cidadãos. Somente assim os cidadãos terão acesso e oportunidade de alcançar esses bens sociais. Bom, mas é interessante notar que também nesse mesmo livro, A Ideia de Justiça, Amartya Sen propõe um exemplo em que ele busca demonstrar que muitas vezes não existe um único critério de atribuição de bens sociais que seja justo.
ele faz uma analogia propondo que deveríamos pensar que haviam 3 crianças e as 3 desejavam a mesma flauta. Aliás, a única flauta que existe. A quem deveríamos atribuir essa flauta? Pergunta Amartya Sen. A primeira criança que alega que não tem nenhum brinquedo a não ser essa flauta se ela ganhar? A segunda criança que alega que foi ela que fez a flauta e sem ela a flauta não existiria? Ou a terceira criança que diz que é a melhor tocadora de flauta e se ela tocar a flauta, poderá tocar para todos e encantar a todos com as suas canções? A quem devemos entregar essa flauta? A quem necessita? A quem fabricou? Ou a quem melhor desempenha e pode reverter em favor da comunidade esse desempenho? Bom, Amartya Sen diz que dentro desses critérios a gente não consegue encontrar um único que seja mais correto. Se a gente for tomar como critério de distribuição deste bem flauta, o critério supremo não pode ser nem a necessidade, nem o mérito por ter fabricado e nem mesmo a excelência no desempenho. Logo, segundo a ideia de justiça de Amartya Sen, em que pese devamos auxiliar as pessoas a materialmente ter possibilidades de alcançar aqueles bens que estão oportunizados pela sociedade, isto é, proporcionar igualdades de condições para que as pessoas concorram àqueles bens, ainda assim a distribuição daqueles bens não deve seguir um critério exclusivo. Então, a ideia é igualar aqueles que são considerados desfavorecidos em uma sociedade política, a fim de que eles tenham condições iguais para perseguir os bens de uma determinada comunidade, no nosso caso aqui no Brasil. E assim eles possam competir em razão dos bens, como a educação, empregos, posições políticas e de poder, em igualdade de condições com os mais favorecidos. Nesse caso, qualquer tipo de desigualdade que gere dificuldade de acesso aos bens ou às vantagens da comunidade política, no caso brasileira, pode ser tomada como um critério de distribuição e facilitação de acesso a esses bens. Normalmente no Brasil isso é feito através de políticas públicas, como vocês sabem, por exemplo, a distribuição de cotas em universidades em razão de raça ou de condições sociais, a distribuição de vagas em concursos públicos levando em consideração as cotas raciais, a reserva de vagas em razão de gênero nas eleições. No Brasil se fala muito também em equidade no sistema de saúde. Por exemplo, agora durante a pandemia do coronavírus, existem grupos de pessoas que possuem preferência no acesso à vacina, que é um bem público, tendo em vista que são pessoas que estão mais expostas ao vírus ou correm mais risco de sofrer uma doença letal. Bom, o segundo uso da expressão equidade remonta aos gregos e aos latinos. Especialmente Aristóteles e Tomás de Aquino, o primeiro usava a expressão epieikeia para designar uma qualidade de caráter, uma virtude ética que era associada à virtude da justiça, ou seja, uma modalidade de justiça que era melhor do que meramente seguir a lei. E também, na Idade Média, o filósofo Tomás de Aquino estudou Aristóteles usando a expressão aequitas. Então, o que é equidade nesse sentido ético vinculado à virtude ética da justiça? Neste caso, é uma qualidade de caráter que leva a pessoa a abrir mão da lei e de seus direitos quando está a seu favor, na medida em que, em alguma determinada circunstância excepcional, essa lei se torna injusta. Para dar um exemplo nos dias de hoje, você poderia vir, por exemplo, conduzindo o seu automóvel numa preferencial. E se você vislumbrasse que alguém iria ingressar e cortar a sua preferencial, você, apesar de ter o direito e a preferência de passagem, poderia diminuir a velocidade e evitar uma colisão. Nesse caso, alguém que não possui a virtude da qualidade e possui o vício do acribodicaios, aliás, já fiz um vídeo em 2 minutos de filosofia sobre o acribodicaios. Neste caso, o acribodicaios olha para a mesma situação e diz: aqui a preferência quem tem sou eu. Nós vamos bater, mas azar, ele que saia da frente. E acaba causando
um acidente que pode ter consequências muito sérias. Em realidade, ele até tinha o direito de passagem, mas poderia ter aberto mão do seu direito e evitado essa consequência mais grave. Um segundo exemplo, nos dias de hoje, que eu gosto de dar também, é aquele caso em que nós vamos ao restaurante com alguns amigos e cada um consome mais ou menos alimentos ou bebidas e na hora de dividir a conta, nós rateamos pelo número de pessoas que está lá. Ignoramos se alguém tomou mais bebida, tomou 2 refrigerantes, ou comeu um prato mais caro, ou pediu ou não pediu sobremesa, e simplesmente porque somos amigos, dividimos a conta de acordo com o número de pessoas que estão lá. Uma pessoa equânime, que é uma pessoa justa num sentido melhor, faz isso sem se sentir prejudicado. Pelo contrário, fica feliz de compartilhar o momento com os amigos. Já um acribodicaios, que é a pessoa que não tem essa virtude moral, ela olha essa situação e se sente injustiçada e logo reclama. Poxa, nós viemos aqui, você tomou 2 refrigerantes e eu tomei um só e agora vou ter que pagar a mesma coisa que você? É uma pessoa, como diria Aristóteles, minudente no que diz respeito às coisas da justiça, tomando a lei não no seu melhor sentido, não como algo que fosse uma contribuição para o bem comum e para o bem da comunidade, como uma medida dos direitos e das pretensões que a pessoa tem. Então, equidade hoje em dia no Brasil é empregada para designar essas duas realidades que até são associadas à justiça, mas são coisas distintas. No uso de Rawls diz respeito a uma questão de justiça política, de necessidade das pessoas e de acesso aos bens. No uso de Aristóteles diz respeito a um atributo de caráter das pessoas que leva as pessoas a não serem meramente justas de acordo com a letra da lei, mas superarem a letra da lei em bondade, até mesmo, se for o caso, perdoar ou abrir mão dos seus direitos. E com isso, eu encerro esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Eu tenho muitos outros conteúdos no YouTube a respeito de justiça e equidade, então não esqueça de assinar o canal para ser avisado a respeito dos futuros vídeos que eu devo subir em teorias da justiça e da equidade. Não esqueça também de curtir esse vídeo e compartilhá-lo com os teus amigos. Este é um grande apoio que você pode dar para difundir essas ideias. Seria interessante você dar uma olhadinha na descrição do vídeo, porque eu vou deixar um resumo dos meus argumentos aqui na descrição, além de links para outros vídeos e para a bibliografia. E você, o que pensa a respeito? A quem devemos atribuir a flauta? A quem fabricou? A quem melhor toca? Ou a quem precisa dela para brincar? Comente aqui na descrição. Um abração e uma boa semana são os votos do professor Leandro Cordioli.